Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e hoje damos continuidade para o nosso estudo sobre a belíssima série de livros de Carlos Pastorino chamada Sabedoria do Evangelho, que tenta trazer o olhar espírita sobre os fatos ocorridos na vida de Jesus, nos auxiliando a enxergar neles exemplos, analogias, metáforas, símbolos do que acontece na nossa jornada de evolução espiritual. E hoje, especificamente, nós vamos abordar 2 capítulos interessantes para a nossa caminhada. Lá no final do volume 2, os capítulos são os julgamentos e o capítulo a descrição. No capítulo Os Julgamentos, Pastorino vai se apoiar no que está escrito lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 1 a 5, quando Mateus nos admoesta dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que usais, com essa vos medirão. Porque vês o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu. Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E aí Lucas, que vai falar sobre isso também lá no capítulo 5, no versículo 37 e 38, e também nos versículos 41 e 42. Lucas assim coloca: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço, porque a medida com que medis, com essa medirão para vós. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu? Como poderás dizer a seu irmão: deixa-me tirar, irmão, o cisco do teu olho, se não vês a viga que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Pois bem, aí Pastorino já começa dizendo que na humanidade é uma coisa bem comum o julgamento do nosso companheiro de viagem, que é muito habitual de que o que não está de perfeito acordo com o nosso modo de entender as coisas, de ver a vida, seja imediatamente submetido a um tribunal de julgamento sem qualquer possibilidade de apelação, passando em julgado e geralmente condenado. Embora nós aceitemos como sendo natural o amor que sentimos por alguém, quando vemos alguém amando qualquer outro companheiro ou companheira, nós julgamos, apesar de nos sentir isentos da obrigação de ajudar alguém. Logo nós julgamos e condenamos quando vemos que os outros, nas mesmas circunstâncias, não ajudam também. Nós achamos que é um abuso quando alguém vem pedir a gente, vem solicitar certos favores, que há pouco antes não hesitamos em pedir também a uma outra pessoa. Olha aí que fala importante, hein? E assim por diante. Então são julgamentos precipitados, são julgamentos que olham apenas certas circunstâncias externas,
São julgamentos muito frequentemente maliciosos, por vezes mesmo temerários, julgamentos emitidos sem conhecimento de causa, e são julgamentos inapeláveis que não admitem contestação e geralmente são tidos como definitivos, dificilmente admitindo a possibilidade de voltar atrás. Então, na frase de Jesus, nós encontramos uma repetição das fórmulas talmúdicas, o que está escrito lá no Talmud, que dizia respeito à lei de causa e efeito, como, por exemplo, na Sota 1:7, nós lemos lá dizendo assim: a medida com que alguém mede serve para que ele seja medido com ela. E são dados vários exemplos, como, por exemplo, Sansão pecara com os olhos e por isso os filisteus os furaram. Absalão orgulhava-se de sua cabeleira e justamente por isso Absalão ficou suspenso pelos cabelos, conforme a gente vê na Sota 1:8. E vários outros exemplos são dados lá, por exemplo, em Strach Billerbeck, que é tão citado por Pastorino, né, nessa obra que a gente está avaliando. E ele repete vários exemplos. Então, para esclarecer bem o pensamento de Jesus, ele traz o exemplo do cisco no olho, comparando esse cisco com a viga, que é uma comparação bem ousada, né? Como disse o Pastorino, é uma hipérbole arrojada, que o julgador tem uma viga no próprio olho e está querendo ajudar a tirar o cisco do olho do outro. Como é que alguém que tem um defeito maior vai poder julgar e querer corrigir um defeito menor no outro? Não faz sentido. Mas é o que mais frequentemente acontece, como aponta Pastorino. Nós não duvidamos em julgar sem olhar para nós em primeiro lugar. E, como disse Pastorino, o preceito de que é preciso que a gente se corrija antes para depois julgar e corrigir os outros é trazido aí de maneira brilhante. E Lucas acrescenta ainda mais um tópico. Depois dele assinalar que a gente não deve julgar, ele ainda aduz o seguinte: não condeneis para não serdes condenados. Então, com efeito, nestes casos, o julgamento supõe a condenação. E é isso que deve ser evitado, porque se trata, na verdade, de um produto de nossa vaidade, que infelizmente nos faz sempre julgar que nós somos melhores, que nós somos superiores, que nós somos mais virtuosos, menos defeituosos, mais perfeitos. E toda essa maneira de agir traz consequências desastrosas, como disse Pastorino, né, pelo karma que nós adquirimos. Então, o ensinamento aí vai à individualidade, ao espírito imortal, que é avisado aí de não julgar as personalidades alheias. Jamais nós podemos saber as causas longínquas, as causas ocultas que levam certas personalidades a terem determinado comportamento ou outro. Então, é preciso lembrar que existem casos complicadíssimos que não podem ser compreendidos por quem está fora do problema, por quem não conhece os antecedentes envolvidos ali naquela circunstância. Casos de amor que nós condenamos e que por vezes são, na verdade, resgates kármicos. Casos de desvios assustadores na moralidade, que na verdade, como diz Pastorino, constituem experiências indispensáveis para a evolução do espírito, com E minúsculo aí no caso, o espírito individual. Então, caso de homicídio, inclusive, é o exemplo que Pastorino dá, que pode representar libertações definitivas e mentalizações insistentes de vidas pretéritas. Tudo isso ao lado de outros casos idênticos na aparência e que realmente constituem quedas fragorosas
e involuções morais, usando o termo que Pastorino usa, né? Involuções espirituais a criar dolorosos resgates. Mas como nós podemos julgar se não temos em mãos os dados para armar a equação desses casos sob os nossos olhos? Como é que a gente pode julgar se a gente não conhece todas as variáveis envolvidas? Então, qualquer julgamento é perigoso, qualquer julgamento é temerário, arriscando-nos a nos tornar injustos e acarretar contra nós pesados débitos, não apenas pela divulgação do que a gente imagina, como, sobretudo, pela criação de formas mentais. Olha aí o conceito de formas, pensamentos, que vão coagir aqueles sobre os quais nós lançamos o nosso julgamento. Olha que interessante essa fala dele, hein? E aí Pastorino diz que a obrigação da nossa individualidade, portanto, é primeiramente colocar a nossa própria personalidade na linha certa, para que a gente consiga progredir em paz. Nós não temos nada que ver com o outro, a não ser amá-los e a eles servir, sem levar em conta jamais qualquer ato, qualquer palavra que for trazido, realizado ou emitido por eles. É preciso que a gente nos eduque de tal forma que a gente possa educar o nosso ego, o nosso pequeno eu, que nós habituemos esse pequeno eu a desculpar sempre, embora as aparências estejam todas contra o infrator. É preciso que nós nos acostumemos a nos perguntar, nesse caso, como eu teria agido? E depois que a gente se coloque em nossa posição de observadores e tornemos a nos indagar. E neste caso em que eu me acho, como agiria Jesus? Olha aí que fala de Pastorino, hein? Aí nesse momento a gente vai ver que com esse modo de agir a gente vai acabar assustando qualquer veleidade de julgamento que a gente possa fazer. Então essa foi a ordem taxativa de Jesus, que continua sendo nosso mestre, continua sendo sábio, né? Como o nosso mestre inefável e que vai nos servir de inspiração. Aí a gente vai agora para o capítulo a descrição, melhor dizendo, Mateus capítulo 7, versículo 6, quando Mateus diz assim: não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não suceda que as pisem aos pés e, voltando-se, vos mordam. É só um versículo. Olha que fala interessante aí que o Pastorino traz. Um versículo apenas, com um aviso singelo de prudência nas nossas atitudes em relação às demais criaturas. A frase em forma de provérbio, porque na verdade é um provérbio esse versículo, né? Tem o andamento próprio das frases sentenciosas. É os machal, né? Como coloca Pastorino, dos livros de sabedoria, com esse ritmo binário de provérbio, né? Então, repete-se o mesmo pensamento duas vezes em conceitos sinônimos. No hebraico a gente vê que existe aí uma outra assonância entre as duas sentenças, o que na verdade nos oferece, como aponta Pastorino, a razão da escolha da palavra pérolas para opor as coisas santas. Porque em hebraico, santo é Kodesh e pérola é Kedasha. E aí a gente vai ver que os comentadores do texto bíblico, desde o início, buscaram alegorias para os cães e para os porcos, dizendo aí na verdade que se tratava dos pagãos, dos infiéis, dos apóstatas, os ímpios, os debochadores, os debochados, etc. Mas, na verdade, Pastorino diz que os cristãos, os primeiros cristãos mais equilibrados, atribuem a ideia de não ensinar o encontro místico
da ação de graças, ou seja, a Eucaristia, a não ser aos que tivessem conseguido o mergulho, o batismo, né? A transformação, quando então se começava, na verdade, a disciplina dos arcanos e a iniciação gradual do crescimento aí desse catecúmeno, desse recém-iniciado. Então, realmente parece claro que Jesus não distinguiu povos nem raças, mas simplesmente distinguiu estágios evolutivos em qualquer raça ou povo. Não é o local do nascimento, nem a tribo, nem o tipo de sangue, nem qualquer ascendência ou outra característica da formação aí do seu corpo material que vai poder decidir a respeito do estágio evolutivo no qual você se encontra. Não tem como a gente pensar dessa maneira. Mede-se a evolução, na verdade, pelo espírito, com E minúsculo, porque é indivíduo, e não pela matéria. A comprovação evidente vai aparecer no exemplo típico do próprio Evangelho, quando na verdade Jesus vai trazer lá no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 10, e também em Lucas, no capítulo 7, no versículo 9, eles falam assim, né? Nem entre os judeus encontrou tão grande fé quanto no centurião, que era um pagão, adorador de Júpiter. E do outra feita a gente vai ver o quê? Que para exemplificar o amor, ele opõe o apóstata samaritano ao justo levita e ao sacerdote israelita, conforme a gente vê lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 33, na parábola do bom samaritano. Então, deixando em posição de inferioridade evolutiva como carente de amor, ele traz isso aí. Então o ensinamento resulta bastante claro. Antes de revelar-se a verdade a respeito da doutrina, verifique-se o grau de adiantamento de quem vai receber, porque poderá suceder que ainda sejamos perseguidos e mortos pelos que não estão em um grau de compreensão para esse ensino. E isso de fato ocorreu aí, obviamente, a milhares de criaturas que pretenderam divulgar os fatos, os conhecimentos, divulgar a sabedoria para os quais a humanidade, mesmo representada pela nata de seus dirigentes espirituais, ainda não estava preparada para receber. Pois bem, é preciso que a gente se recorde, como disse Pastorino, dos mártires lá dos primeiros séculos, entre os pagãos, os arianos que foram assassinados pelos cristãos romanos do século IV, lá dos numerosos profetas, que na verdade, como a gente já falou anteriormente, profeta é a forma que os hebreus chamavam os médiuns, que surgiram aí através dos séculos em toda a Idade Média e que foram, infelizmente, sacrificados nas fogueiras das Inquisições pelos próprios cristãos, que se diziam cristãos. E mais de Galileu também, Savonarola, Giordano Bruno, Jan Hus, Joana d'Arc e tantos milhares e milhares que nem podemos enumerar aqui. Então daí vem justamente a necessidade de muita prudência na divulgação com relação às realidades espirituais que só devem ser reveladas aos que estão aptos a compreenderem elas, a assimilarem elas, a viverem elas. Então essa admoestação taxativa vem para nos esclarecer como que as outras criaturas vão... A gente vai ver em outras feitas mais adiante, né? A razão que levou Jesus, que é a individualidade, a falar e agir sempre através de metáforas, por exemplos vivos, que são, na verdade, verdadeiros símbolos, utilizando-se de alegorias, utilizando-se de parábolas, de comparações, analogias,
sem jamais dizer claramente qual é o segredo do seu ensinamento. E daí que a gente sabe que se constituem os evangelhos de uma obra realmente iniciática, que vai gradativamente revelando a sua sabedoria profunda, jamais podendo dizer-se que se trata de um trabalho escrito por homens comuns. Não dá para dizer isso. Na verdade, são de fato, como sabemos, né, uma revelação do mais alto teor, uma revelação feita por inspirados de maneira intuitiva, através dos aparelhos mediúnicos altamente sensíveis, que foram os evangelistas, que foram os médiuns que escreveram esses textos. Cada um captando a mesma inspiração de acordo com seu próprio grau de evolução, de acordo com o seu estágio evolutivo. Então, essa é a razão para ser João, o místico, o dos mais altos e largos voos, e também a causa de que muitos outros médiuns, nessa ocasião, tenham captado a mesma inspiração, mas por serem justamente pouco evoluídos, eles tenham escrito textos um tanto quanto fracos, como dizemos, né? Que o Pastorino usa essa palavra, né? Hoje que nós catalogamos textos como apócrifos. Só mesmo os 4 de maior sensibilidade, e aí que vão conseguir, com essa sensibilidade psíquica, atingir uma instância mais elevada, e naquela época constituía essa noosfera do planeta, em virtude da aproximação psíquica de Jesus. Então, dessa forma, os evangelhos podem ser compreendidos, podem ser interpretados em vários planos. Primeiro plano, o literal, como a gente lê ali, a maioria das pessoas leem, e durante muitos séculos, grandemente aproveitando as palavras sábias, aproveitando os exemplos maravilhosos, mas é apenas lendo. A segunda forma é a forma moral. Através do olhar moral a gente vê que se eleva um pouco mais, verifica as consequências reais que ali aparecem em todas as frases, que são belas, que são cheias de sabedoria. O terceiro modo de ler aquilo ali é da maneira alegórica, que já entrevê ensinos mais profundos, que são lidos ali nas entrelinhas, quando a gente percebe que, na verdade, as palavras estão ali representando outros planos mais altos, estão ali, na verdade, exprimindo coisas diferentes do que exprimem textualmente. Ou seja, existem entrelinhas ali, por trás daquelas palavras. O quarto é o plano metafórico, que é o que dá um passo mais adiante e que já muitos comentadores perceberam plenamente e divulgam seus conhecimentos dessa forma. Então, essas 4 formas de interpretar, esses 4 modos de ler o texto, se referem todas à personalidade em seus 4 planos. Mas as outras 3 ainda existem, que são compreendidos pela individualidade, que é o 5º modo de ler, que é o modo simbólico, que se vem manifestando aos poucos, gradativamente, de acordo com a evolução da humanidade, que vai gradativamente caminhando sempre mais à frente. O 6º modo de ler é o modo místico, que, na verdade, o objetivo do texto de Pastorino é tentar penetrar nesse modo místico, apesar de que a gente reconheça o nosso atraso, a nossa dificuldade, mas grandemente somos ajudados pelas forças do alto. E o 7º, que é o espiritual ou divino, que ainda não atingimos, justamente em virtude da nossa deficiência evolutiva, da nossa pequenez, da nossa ignorância, da nossa cegueira. Então, na época atual, onde numerosos já são os elementos capazes de perceber esse grau de aprofundamento, tornou-se possível, então, penetrar e até mesmo divulgar, como estamos fazendo, inspirados aí no que Pastorino também coloca que está fazendo,
essas interpretações, né, sem que nós nos arrisquemos a sermos perseguidos, a sermos assassinados como era no passado. Mas, não obstante, um grande número de irmãos de ideal ainda não consegue aceitar o que é trazido lá no texto de Pastorino, e justamente por isso ele recebe ainda a perseguição moral de diversos tipos de acusação. Aí Pastorino vai dizer que essas acusações ainda assim alegram, porque, como ele sabe, disse Jesus, que seus discípulos seriam conhecidos pelas perseguições, pelas acusações que sofressem, já que o discípulo, na verdade, não é mais que o mestre e nem o servo mais que o seu senhor. E se o senhor e mestre foi acusado de endemoniado, imagine seus discípulos, né? Também, obviamente, os seus discípulos seriam. Mateus que fala isso lá no capítulo 10, nos versículos 24 e 25. A gente vai abordar isso mais adiante. Então, daí vem o medo de que nós sentíamos que fôssemos elogiados. Nós não estaríamos mais figurando entre os discípulos de Jesus, caso fôssemos elogiados. E aí Pastorino então volta ao texto dizendo que a gente encontra a sabedoria desse ensino, quando a gente percebe que nem a todos os que revelam um desejo de saber pode dizer-se a realidade total. Nem tudo o que se percebe pode se revelar, senão há alguns poucos que vão compreender. Quando nós escrevemos, porém, nós sabemos que os que não podem compreender totalmente, não compreendem mesmo. Por mais claro que o texto esteja, por mais claro que tenha sido explicado, não compreendem. Então, por isso, não hesitamos em divulgar essas ideias, como aponta Pastorino, que são trazidas a respeito dos aspectos menos divulgados do Evangelho. E aí Pastorino vai dizer que ele não hesita em fazer isso porque tudo o que ele diz já foi sabido e já foi vivido por milhares de criaturas, tanto no Oriente como no Ocidente. Não há nada de novo no texto de Pastorino, ele diz. Apenas uma nova maneira de apresentar essa verdade eterna, que na verdade está ali silenciosa há séculos, oculta nas letras materiais das Escrituras, que são reveladas pelo Cristo cósmico ao coração da humanidade, justamente através dos seus grandes avatares, dos manifestantes divinos dessas verdades que vieram ao planeta Terra para nos ajudar a evoluir, a crescer como espíritos. Que maravilha, né? Quanta coisa boa a gente aprende com esse tipo de perspectiva e muda o nosso olhar, né? A gente tão acostumado a querer receber elogio, aí Pastorino vem dizer que não é bem assim, né? O discípulo de Cristo será mal visto, será tido como endemoniado, será tido como a pessoa ruim ou um mau intérprete da verdade, etc. e tal. Então, que as bênçãos do Mestre acolham em nossos corações as nossas inquietações e ansiedades, para que a gente desperte para a realidade espiritual da nossa jornada e os desafios que nos aguardam. Um grande abraço, até breve.